Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia. Tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, conversa com Maria Padilha e pede que a mensagem ela não somente ressoe para tua vida, para o momento que você está vivendo, mas que tudo que for falado aqui realmente possa acontecer para você. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, começo embaralhando o tarô, como sempre. Gente, vou só dar uns recadinhos rápidos aqui antes de iniciar o vídeo. Peço para vocês, nesse momento que eu dou o recadinho, olha bastante para a chama das velas e cria essa conexão comigo e com Maria Padilha, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou tarólogo há 13 anos e estou chegando agora na internet. Comecei com o meu canal em novembro aqui no YouTube. Estou muito feliz com os resultados, nós já somos mais de 7.300 pessoas. Estamos rumo aos 8.000 inscritos aqui no meu canal. Quero agradecer a todas as pessoas que estão comentando todos os dias aqui no meu, botando comentários bacanas, ajudando no engajamento para que o YouTube ele entenda que meu conteúdo é relevante. E como eu falo para todos, né, eu moro aqui na Alemanha, então eu dependo muito de comentários do Brasil, de países que falam português, que vocês possam deixar o hype também para mim, que vai me ajudar muito, porque dessa forma o YouTube ele vai reconhecer que o canal ele é relevante no Brasil e nesses países que compreendem a minha língua, então ele vai fazer com que o vídeo seja cada vez mais recomendado, tá? Então eu peço para vocês e agradeço muito as pessoas que estão aqui todos os dias comentando, tô lendo todos os comentários e tô amando, gente. E como eu sempre falo, se gostar do meu conteúdo, me siga também nas redes sociais. Eu criei elas tem pouquíssimo tempo, então são poucos inscritos que eu tenho por lá ainda. Assim que eu atingir os números necessários, eu vou poder fazer live, vou poder criar muito mais conteúdo bacana. E assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim vai ter coisa muito boa para vocês por lá. Vou ensinar rituais que eu faço para cuidar de Maria Padilha, como que eu faço rituais de atração para minha vida pessoal, prosperidade, amoroso, enfim, muito conteúdo bacana. E peço para vocês, gente, algo muito importante. Fiquem atentos com perfil falso, fiquem atentos com golpe. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer trabalhos espirituais, leituras, qualquer coisa que ofereçam para vocês, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês, bloqueia já na hora, chama a polícia se for preciso, nem respondam, beleza? Eu não entro em contato com ninguém, quem precisar falar comigo, manda um e-mail, através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com ou então através das redes sociais, que eu tento sempre que possível responder todo mundo. Padilha, dados os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo, eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. Eu peço que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Que a minha intuição seja aguçada, que meu sexto sentido seja aguçado. E te peço também proteção contra espíritos obsessores, para que eles não atrapalhem e não interfiram durante essa leitura. Ao povo cigano, eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho com o baralho cigano, onde a gente vai buscar então respostas ou confirmações daquilo que precisa. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo a todos uma ótima leitura. Estamos aqui na nossa última leitura da semana, hoje sexta-feira. Então que você consiga se concentrar, que a mensagem que a Padilha traga aqui já possa começar a acontecer para você, de repente, até mesmo aí durante esse final de semana. Tá? Então te concentra, tenha fé, não somente em mim como tarólogo, mas sim que Maria Padilha, que toda a espiritualidade trouxeram essa mensagem até você. Como sempre, corta em dois, escolha um montinho da esquerda e a gente descobre juntos então a mensagem que a Padilha vem trazendo aqui. Primeira carta que vem chegando é a carta do carro. Depois nós temos o 6 de ouro. Nós temos o pajem de espadas. A carta dos enamorados. O 7 de ouros. O rei de paus. O rei de copas. O 4 de paus, a carta do mundo e finalizando que a primeira parte, a carta da estrela. Lembrando vocês depois então que eu venho com baralho cigano, tá? Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, não me servem por enquanto. Gente, nós temos aqui uma leitura maravilhosa, já posso falar isso aqui, uma grande energia que a Padilha está trazendo para essa sexta-feira. Onde eu tenho aqui arcanos maiores maravilhosos, como a carta do carro, tenho a carta dos enamorados, a carta do mundo e finalizando com a carta da estrela, falando aqui de uma nova direção que está chegando para vocês.
Eu até diria que essa sexta-feira ela vem chegando com uma energia de movimentação bem grande, uma energia de movimentação bem intensa, onde esses movimentos aqui, eles vão te trazendo decisões muito mais acertadas, onde você vai entrando aqui no movimento de escolhas muito mais acertadas e, de certa forma, até muito abençoadas espiritualmente falando. A Carta da Estrela ela fala muito sobre bênçãos espirituais na nossa vida, né? E aí, eu olhando para cá, claro que a gente vai vir carta por carta, né, para que você não fique com dúvidas nenhuma. Eu gosto que as minhas leituras aqui no meu canal elas sejam claras, sejam objetivas e que vocês saiam daqui realmente entendendo tudo que Maria Padilha ela quer te falar, tá? Bom, eu te dei uma pequena panorâmica aqui daquilo que eu tô vendo, mas vamos lá. A carta do carro ela vem trazendo movimentos realmente chegando para você, decisões importantes. É um momento de muitas decisões importantes, decisões rápidas eu poderia falar assim também. E até mesmo o carro, quando ele aparece tão logo no início de uma leitura, ele vem falando que muitas vezes os movimentos eles também são rápidos. Talvez de repente você estava ou está vivendo um momento onde você não está conseguindo tomar determinadas atitudes, ou onde você vem sentindo que de alguma forma a tua vida ela tenta caminhar, mas as coisas ainda assim não num ritmo tão quanto você gostaria. A carta do carro ela vem trazendo movimentos mais acelerados. E até eu poderia falar que por outras cartas que eu vejo aqui, aqui nessa leitura, esse carro aqui ele também vem trazendo movimento de pessoas que podem vir se revelando aqui na tua vida. Até poderia falar que de repente algum tipo de encontro mais inesperado, algum tipo de encontro que de repente você tenha imaginado que seria de uma forma e pode ser que aconteça de outra aqui nos próximos dias. Algo que possa vir realmente te surpreender. E o carro, ele sempre fala sobre controle, né? Eu acho maravilhoso quando a gente sabe guiar esse carro, quando a gente sabe dirigir esse carro. Então eu quero que você quero que você se coloque nessa posição agora de você dirigindo, de você aqui ó, no controle. Como se você estivesse realmente tomando a rédea da sua vida, como se você estivesse realmente tomando o controle das decisões que você vai precisar tomar nos próximos dias, e até mesmo um controle emocional. Se de repente você está precisando aqui de um controle emocional onde você sente que nos últimos meses, nos últimos anos você tenha perdido um pouco o controle da tua essência, o controle das tuas emoções, daquilo que você gostaria de fazer, a energia dessa leitura é que ela coloca você no controle. E por incrível que pareça, a gente já começa a leitura colocando você no controle da tua vida. Colocando você no controle das tuas emoções, das tuas decisões principalmente. Então faz atenção aqui se de repente existe algo na tua vida que você está querendo decidir e talvez pode ser que existam ou que tenha algumas pessoas aí tentando interferir de alguma forma. E aí a Padilha te fala que a decisão ela precisa ser tua, tá? Nesse final de semana, nesses próximos dias que estão chegando aqui para você, não permita que ninguém decida por você. As vitórias aqui, elas vêm através das tuas estratégias. As suas vitórias, elas começam a acontecer de acordo com aquilo que tem dentro do teu coração, com aquilo que você realmente quer tomar como decisão. E a carta do carro, ela fala também de uma energia muito positiva de caminho se abrindo aqui na tua vida. Presta atenção nas tuas decisões, presta atenção nas mudanças que a vida está querendo trazer para você. Presta bastante atenção, porque os movimentos eles são rápidos, tá? Talvez você tenha pressa de decidir ou pressa para resolver algumas pendências aqui da tua vida. Provavelmente pode ser que você tenha aqui se doado demais. Pode ser que você tenha se entregue demais, pode ser que você tenha confiado demais, pode ser que você tenha feito demais por outras pessoas. Existem algumas pendências aqui que você está querendo resolver. E até para um grupo de vocês eu posso até falar que de repente algo ligado com ajuda, até mesmo financeira, tá falando. Se de repente você andou ajudando alguém aí financeiramente e agora você está querendo resolver algum tipo de pendência, pelos próximos dias pode ser que você consiga. Mas a carta dos 6 de ouros, ela vem falando sobre equilíbrio. É necessário que você observe, é necessário que você doe sem se doar demais. É necessário que você faça, mas analisando se também estão fazendo por você.
É realmente que essa estrada que esse teu carro que esse teu carro que ele tá te conduzindo, essa estrada que ela é de mão dupla. Tudo que vai precisa ir, tá? E você precisa observar se as tuas energias aqui que elas estão indo, elas também estão voltando para você. Porque se tem alguém que de repente está te sugando, que você está sentindo que te suga nesse momento, aqui a Padilha te pede um pouco de atenção. Essas trocas, elas precisam ser equilibradas. E lembra que eu te falei ali atrás que esse carro, talvez ele te traga algum tipo de encontro inesperado? Pode ser que também apareçam pessoas aqui na tua vida, nos teus caminhos, que te tragam algum tipo de apoio que também seja inesperado para você. Alguém que reconheça que você tem se doado, alguém que você tenha, que reconheça que você esteja se entregando. E aí para alguns de vocês pode até me ressoar isso aqui, algo ligado a trabalho também, algo ligado a emprego. Sabe assim, alguém que reconheça tudo que você está fazendo, e aí essa estrada de duas, essa rua de duas mãos, como é que se fala? Essa estrada não é uma estrada que só vai, sabe? Uma estrada que ela vai e volta. Então tudo que você faz aqui, tudo que você tem se entregue, que você tem feito muito bem feito, a Padilha fala que agora vem uma energia também de reconhecimento. Reconhecimento pela tua generosidade. E até eu posso falar que relações aqui, ó, muito mais úteis surgindo para você. De alguma forma, quem soma, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, quem soma permanece aqui na tua vida, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, nessa leitura, quem soma permanece para você. É uma leitura extremamente positiva, extremamente de futuro, e que eu desejo que você tome bênção de tudo que for falado aqui, de tudo que eu tô vendo aqui nessa leitura, de tudo que eu já tô vendo aqui já nas outras cartas, que você possa tomar bênção do que tá chegando aqui para você. Porque quem soma vai permanecer. Não é só mais você se doando não, tá? As pessoas que você está se doando, mas que não se doam a você, a espiritualidade que também está causando algum tipo de corte aqui que seja necessário para que parem de te sugar. E antes que eu mergulhe mais ainda aqui nessa leitura, porque eu sempre tento pensar que a gente está numa leitura particular, eu sempre imagino dessa forma, sabe? Para que eu consiga criar aqui o meu clima com Maria Padilha. Eu tento esquecer que eu tô gravando o vídeo, mas infelizmente, gente, a gente precisa do engajamento do YouTube, a gente precisa fazer com que o vídeo se torne relevante. Então, se a leitura começa a fazer sentido para você, se você está gostando do que você está ouvindo, comente a palavra movimento, vai. Eu vou pedir aqui esse carro aqui já chegando. Então, comente a palavra movimento, para que eu entenda que você está prestando atenção e que essa leitura, ela está fazendo sentido, ela está ressoando para você. Dessa forma, eu fico aqui tranquilo e sigo em paz. E se depois, lá para frente, eu lembrar de pedir comentário ou não, eu já pedi agora. Vamos lá, então? Esse Pajem de Espadas, ele vem me revelando conversas que trazem muita clareza. O Pajem de Espadas, ele traz muita clareza onde ele chega. Assim como também ele revela notícias chegando. E aí o carro, né? O carro que ele falou sobre movimentos rápidos acontecendo. Sobre escolhas rápidas. Eu até já vou pegar os namorados aqui juntos, porque falam também sobre escolhas. Escolhas que eu até poderia falar, olhando aqui para essas cartas, que eu vejo elas até como muito importantes para você. Conversas que podem ser muito reveladoras, que podem trazer essas ajudas aqui, ó. Para alguns de vocês até mesmo referente ao campo de trabalho, um crescimento no trabalho, um reconhecimento que chega para você. Porque o Pajem de Espadas, ele mostra que pode ter alguém no teu caminho que te analisa. Alguém que te observa. E se você pensa que você talvez esteja sozinho, ou que as coisas que você está fazendo não estão sendo vistas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pode ser que exista alguém que já te observa. Alguém que já te vê. É realmente uma energia de pessoas te analisando o que eu estou sentindo aqui, tá? E ao mesmo tempo, eu olho para esse Pajem aqui de espadas, eu vejo que alguns cortes eles podem ser necessários aqui na tua vida. É como eu te falei, quem soma, fica. Quem não soma,
está saindo. E esse pajem de copas aqui, de espadas aqui, perdão, ele me confirma realmente algum tipo de afastamento, algum tipo de corte. E os enamorados, que é uma carta que fala sobre escolha, elas falam que você realmente está escolhendo a você mesmo. Aqui me mostra que você está escolhendo as suas emoções, que você está escolhendo se enxergar, se amar. Você está escolhendo quem se aproxima de você. Você está conseguindo ser muito mais seletivo. Você está demonstrando os seus valores, você está entendendo onde você quer chegar. E aí você está conseguindo criar conexões, que as cartas de espadas elas falam que muitas vezes são conexões muito mentais. Também são conexões de muita razão. Então eu vejo que você consegue também trazer um pouco aqui nessa leitura a tua energia de razão, tá? Não somente de emoção. Talvez você tenha feito muitas escolhas baseadas em emoção, decisões emocionais que talvez não te levaram exatamente onde você queria, decisões emocionais que fizeram com que você talvez até mesmo tivesse atrasado algumas possibilidades aí na tua vida. Mas aí eu vejo agora aqui emoções muito mais racionais também chegando para você. E você conseguindo criar conexões que mentalmente elas são muito mais racionais e muito mais fortes. E mais uma vez, olhando aqui para os enamorados, eu vejo que é recíproco, tá? O que você começa a criar com as pessoas, as energias que você começa a criar com as pessoas, elas são recíprocas. Você oferece e você recebe. Se você recebe, você oferece. E eu posso te falar que, até te trazendo aqui uma experiência minha, pessoal da minha vida realmente, eu trabalho muito dessa forma. E o meu canal, aquele é isso também. Eu criei esse canal porque Maria Padilha transformou a minha história e eu estou compartilhando essa energia positiva, eu estou compartilhando essa energia de mudança, de transformação através da minha leitura, das minhas leituras, para que eu também receba da espiritualidade, para que eu também receba de vocês. Assim como eu estou recebendo muito carinho através dos comentários. Assim como estão reconhecendo o meu trabalho. Assim como através das minhas leituras eu também estou sendo ajudado, por incrível que pareça. Muitas vezes leituras aqui que a Padilha traz, eu me vejo nelas. E eu estou te falando isso para que você entenda que quando a gente se entrega de verdade, mas também usando a nossa racionalidade, quando as nossas decisões são muito mais acertadas, quando a nossa mente não pensa só no lado emocional, a gente também começa a fazer as coisas que a gente gostaria, a gente também começa a fazer as coisas que a gente começa a ser beneficiado de alguma forma. E aí aqui, ó, as tuas colheitas. E aí vem aqui as tuas colheitas. O 7 de ouros muitas vezes fala sobre paciência. Talvez você tenha esperado aí realmente colher, talvez você tenha esperado uma mudança de vida, talvez você tenha esperado movimentos na tua vida. Pode ser que você tenha plantado realmente, e você está achando que alguns resultados na tua vida estejam sendo, de certa forma, lentos. Mas observa quanta mudança você já conseguiu. Observa quanto você já evoluiu nos últimos meses, nos últimos anos. Nos últimos anos, principalmente aqui, quanta evolução já tem de pensamento. Olha quanto você era muito mais emocional lá atrás. Olha quanto você se doava muito para as pessoas e pouco para você muitas vezes. Olha quanto você já fez pelos outros e quanto... colocando aqui numa balança de equilíbrio, você fez muito menos por você lá atrás. E agora você está conseguindo. Mas pode ser que algumas coisas você pensa que estão sendo devagar. Mas a Padilha me mostra que não estão sendo devagar. Tem colheita também chegando aqui para você. O 7 de copas é uma carta que ela já está quase lá no finalzinho do naipe, tá? Então não é que você está começando a plantar, muito pelo contrário. Você já está no seu processo de colheita. De alguma forma, aqui a Padilha mostra que você já vem colhendo. Só que é claro que precisa de alguns ajustes. Principalmente falando um pouco mais sobre racionalidade, tá? É hora de você tirar um pouquinho a emoção aqui da frente e você trazer um pouco mais a razão. Financeiramente falando que tem possibilidade chegando para você aqui nessa leitura. E até mesmo reconhecimento no trabalho também.
Talvez você numa fase mais criativa, você entrando aqui numa fase onde você entende que talvez você precisa mudar de profissão para alguns de vocês, que talvez você precisa fazer algo que você se sinta mais satisfeito, ou que você já está direcionando a sua vida para esse momento, ou que talvez agora, até a página me traz aqui na minha mente, talvez você agora já consiga pensar e poder começar a pensar que você pode fazer algo que você se sinta mais satisfeito. Talvez você já tenha trabalhado até mesmo muito para muitas outras coisas, para muitos outros objetivos e tenha se esquecido um pouquinho de você. Mas agora nessa fase que você começa a entrar, você pode também começar a pensar naquilo que também te traga satisfação. Porque você está numa construção que ela já é muito consistente. É como eu falei, você não está no início do teu plantio. Eu não vejo aqui início de plantio, o que eu vejo aqui é algo que já é consistente. Essa tua roça aqui já está muito bem aerada a terra. As sementes já foram plantadas e já está nascendo os frutos aqui, ó. Então provavelmente você já pode começar a colher também. Porém, tirando um pouquinho a tua emoção da frente. Trazendo um pouco mais a tua racionalidade. Continua persistindo, tá? Não deixa que o cansaço mental ele te atrapalhe de alguma forma. Seja um pouco mais racional para que você consiga tirar a emoção, que às vezes a emoção ela traz desgastes que nem existem. Infelizmente, gente, nós somos seres humanos, tá? E às vezes as nossas emoções elas desgastam a gente num ponto que às vezes também nem precisava, tá? Às vezes a gente coloca a racionalidade ali, uma pitadinha de racionalidade e muita coisa já começa a se organizar, muitas escolhas já começam a ficar muito mais bem feitas e evita muito desgaste também. Já vou pegar duas cartas aqui junto mais uma vez, que são o Rei de Paus e o Rei de Copas. Aqui eu vejo muito uma energia se casando aqui. Uma energia de liderança natural que você tem, que você carrega com você. Uma presença muito forte. Poder de influência que eu vejo que você tem aqui também. Até mesmo olhando aqui para outras cartas. E esse teu poder de influência aqui podendo te abrir novas portas. Esse teu poder de influência trazendo muito mais confiança para você. E aí eu posso te falar que até convites, tá? Que chegam aqui através de pessoas que te observam, que eu já vi lá atrás daqui nessa leitura, já te falei um pouco sobre isso. Podendo te abrir convites de pessoas que enxergam em você potencial. E é necessário que no teu campo profissional também, você comece a ter mais visibilidade, tá? Você começa a enxergar o teu lado profissional talvez com mais carinho. E aí, como eu falei, persistir, né? Aqui na carta do 7 de ouros. Persistência. É o momento aqui de você ter persistência. Se você pensa em desistir de algo, pode ser que para alguns de vocês ressoe dessa maneira. É momento de persistir, não de desistir. Tem algo muito grande que pode mudar e que pode girar chegando aqui já na tua frente, tá? Nós já vamos chegar lá. Então é momento de persistir. É o momento aqui de você resgatar a tua força. Que ela existe. A tua liderança, a tua presença. O teu poder, a tua influência. Lembra de tudo que eu te falei. Mas com muito controle emocional. É o momento aqui de você resgatar o teu valor. Resgatar a tua força. E ter controle emocional. Lembra do que eu te falei. É momento de razão. Tem muitas emoções profundas aí que você está precisando trabalhar realmente dentro da tua cabeça. Tem muitas coisas que tenham acontecido com você nos últimos meses, nos últimos anos, que é necessário dar atenção. Mas agora você já está muito mais maduro emocionalmente falando, muito mais madura se você for mulher, emocionalmente falando. E agora é momento de você então fazer aqui atenção referente ao controle emocional. Não se perde aqui nas suas atitudes. Tá? Não se deixa perder. Até saiu uma leitura essa semana que eu olhando para cá agora meio que Padilha me traz novamente aqui na cabeça. E eu vou repetir a frase que eu falei. Muitas vezes quando a gente se perde, muitas vezes quando a gente deixa de fazer as coisas como a gente gostaria, sabe assim, quando a gente se perde no caminho e a gente quer se reencontrar, muitas vezes é comum a gente perder a mão. Entre razão e emoção, entre atitude, entre dar e receber. Às vezes a gente se perde um pouquinho quando a gente tenta se encontrar. E é normal, tá, gente? É comum, acontece, já aconteceu comigo também. Quando eu tentei me reencontrar, eu me perdi muito mais às vezes, tá? Mas depois as coisas vão se equilibrando.
E o que eu vejo aqui de você é isso aqui, é uma energia de equilíbrio, tá? Você tá buscando essa energia, você tá encontrando essa energia, você tá se fortalecendo, mas é necessário esse teu equilíbrio interno. Tem estabilidade emocional chegando aqui pra você. E esse 4 de paus é que ele me traz essa estabilidade emocional realmente chegando. Tem muita coisa que você idealiza e tem muita celebração aqui que está muito próxima de você. Eu acredito que uma fase de sofrimento ela já pode ter passado, tá? Muita coisa já pode ter passado, muita coisa que você tenha idealizado já passou, porque agora a gente entra numa fase de concretização. Basicamente o que eu te falei aqui atrás com esse 7 de ouros, de você já ter plantado, de muita semente já ter sido colocado na terra, de você já ter regado muitos lugares que você passou. Esse 4 de paus é que ele vem mostrando que a estabilidade ela começa a chegar. Que já tem celebrações muito próximas aqui para você também. De alguma forma eu olho aqui para esse 4 de paus e eu tenho uma sensação de conquista chegando para você que ela é muito forte. E eu começo a sentir essa sensação de conquista realmente chegando aqui na mesa. Ela é uma energia muito leve, tá? E que para alguns de vocês esse reencontro que eu falei aqui atrás, ele pode até ser um reencontro com outras pessoas também, pode ser um momento muito propício aqui para reencontro com outras pessoas. Para alguns de vocês pode ressoar para o lado amoroso, se você de repente espera que um reencontro muito mais harmonioso com alguém do teu lado amoroso. Para outros de vocês pode até me soar, me veio que agora na mente a Padilha trouxe, até mesmo uma proposta para voltar para algum lugar de trabalho que você já trabalhou, que você gostou, que você gostava, por algum motivo tenha saído, você tenha se perdido aí, sabe? Errado na proposta, ter aceitado uma outra proposta e agora você gostaria de voltar para algum determinado local. Me pode ressoar para isso aqui também. O que eu vejo é que tem uma sensação de conquista muito gostosa. E algum tipo de união se fortalecendo, tá? Vem chegando aqui uma união se fortalecendo aqui na tua vida. E a Padilha mostra que as coisas já estão se encaminhando para que tudo isso aqui aconteça. A carta do mundo, ela é uma carta que fala sobre ciclos. E esse novo ciclo que você já está dentro, que você já está fazendo parte dele, esse novo ciclo ele traz muita expansão pessoal para você. Muitos novos contatos, faz você ser muito mais bem visto, faz os seus valores aqui estarem ressaltando, até mesmo como tem pessoas aqui já te observando, tá? É porque realmente a tua energia está se renovando, você está se encontrando, é muito mais sobre você do que sobre qualquer outra pessoa. Tem caminhos aqui se abrindo, tem muita evolução espiritual se abrindo, e eu vejo também algumas metas que você está querendo atingir, que você está querendo alcançar, você agora atinge essas metas. E a partir do momento que você começa a atingir essas metas, você também vai encerrando ciclos, e alguns ciclos eles realmente vão ficando para trás, tá? Tem pessoas agora que começam a ficar para trás, tem lugares que começam a ficar para trás. Como eu falei, talvez até mesmo algum tipo de trabalho que você está querendo encerrar para você ir para uma nova meta, para um novo ciclo, para um novo local, uma nova proposta. Essa carta do mundo é que ela me mostra que está muito propício para esse momento. E de alguma forma, a partir do momento que você bate essas metas, eu vejo você muito mais livre. Muito mais livre, uma nova fase começando. E aqui, gente, parece que essa leitura até tá falando comigo também, tá? Porque eu tenho aqui algumas metas, eu tenho aqui alguns objetivos, eu quero voltar a morar no Brasil, vocês sabem disso. Todos os vídeos, no final do vídeo eu dou um recadinho sobre. E até peço que vocês fiquem pra assistir o recado do final. É muito importante pra mim. E eu também tô batendo metas aqui, sabe? Também tô chegando aqui no final de ciclo muito bacana, que vai também me trazer muita liberdade. Então eu até me enxergo um pouco aqui nessa história. Gratidão, Padilha, por sentir que a senhora também tá falando comigo de alguma forma aqui, através dessa leitura. A carta do mundo, ela mostra que vocês estão batendo metas, que vocês estão evoluindo de alguma forma. Não necessariamente precisa ser financeiro, tá? Para algum de vocês pode ser financeiro, para outros de vocês pode ser uma meta de estabilidade em alguma outra área da vida de vocês. Comentem aqui embaixo para que eu entenda. Mas o que eu vejo é que de alguma forma
Alguns pode ser meta de vida, pode ser meta de maturidade, pode ser a maturidade de vocês aqui, fazendo com que vocês enxerguem que muitas coisas já foram feitas, já foram cumpridas, e aí sim conseguindo aqui encerrar ciclos, tá? E vocês conseguindo seguir avante. Mas tem uma nova fase começando, para quem chegou aqui nessa leitura, para quem está até essa parte aqui da leitura, tem uma nova fase começando para você. E é uma fase muito positiva mesmo. Eu não tenho cartas negativas aqui nessa leitura até esse momento. Inclusive a carta da estrela, né, que é uma carta que fala de esperança, ela renova a tua esperança também nesse novo ciclo que vem chegando. Ela te traz a cura emocional que você está pedindo, que você está precisando, e o equilíbrio aqui entre razão e emoção também. Eu olho para a carta da estrela e eu vejo você muito mais equilibrado espiritualmente, emocionalmente, muito mais protegido, os teus desejos aqui muito mais fortalecidos. As tuas conquistas aqui, ó, muito mais fortalecidas. As tuas metas. Você se sentindo muito mais inspirado, muito mais inspirada. Dá atenção aí para os teus sentimentos, dá atenção para o teu coração, dá atenção para tudo que está vindo na tua mente, para tudo que você sonha. Resgata os teus sonhos, eles vão resgatar a tua vida também, de alguma forma. Você resgatando os teus sonhos, você resgata a tua vida também, o teu brilho pessoal. Você recupera a tua fé. E a tua intuição, ela tá te guiando aqui já nas decisões, a Padilha me fala. Você já está sendo guiado nas decisões. Presta bem atenção no que o teu coração já tá te falando, no que já tá aqui ó, dentro do teu peito já. Porque você está sendo guiado pela tua intuição para as decisões. E lembra que aqui a carta dos enamorados falou muito sobre escolha, hein? E o carro também fala muito sobre decisão, gente. A gente precisa decidir se a gente vai, se a gente fica. A gente precisa decidir quem permanece e quem deve sair. A gente precisa decidir onde a gente cabe e onde a gente não cabe mais. E é assim que eu te vejo, tá? A tua intuição, ela tá falando muito contigo. A tua espiritualidade tá falando muito contigo. Você está sendo abençoado, você está sendo protegido e você está sendo guiado. E o teu jogo abriu e ele fechou aqui, ó, com você sendo guiado pela tua espiritualidade. Se você sente que de alguma forma você estava muito perdido ou muito perdida, que você talvez tenha passado aí por um relacionamento com alguém que tenha te desequilibrado de alguma forma, que tenha te desestruturado de alguma forma, se você sente que você teve muitas perdas, se você sente que talvez algumas vitórias que elas estavam demorando muito para acontecer, se você crê nessa leitura, se você está nela do começo ao fim, tenha certeza que a situação está mudando para você. Não carregue pesos que não são teus, tá? Não carregue pesos que não são teus. Não fica puxando pessoas que não estão te ajudando, não fica puxando pessoas que não estão somando aqui na tua vida. Não fica puxando pessoas que somente você faz, mas as pessoas não fazem por você. Tem que ser uma troca justa. Certa vez uma seguidora me mandou um e-mail, até falou que, porque tu me trata nos comentários com muito carinho, algumas outras seguidoras podem ficar enciumadas, tudo. Mas assim, gente, eu acredito que a gente tem que ser carinhoso com quem é carinhoso com a gente. Se a pessoa dedica um tempo a mim, está aqui botando comentário todos os dias, comentando, faz doação pro meu canal, doa através do Pix, faz tudo o que pode, eu vou fazer o máximo que eu posso por essa pessoa também. E eu tô te falando isso para que você entenda que na tua vida tem que ser uma troca. Vou fazer a analogia mais uma vez daquilo que eu te falei lá atrás do carro. É uma via de duas mãos. Assim como tem carro que vai, tem carro que volta. E a partir de te falar mais uma vez, na tua vida é para permanecer pessoas que te ajudem também. Gente, desculpa essa leitura ficar muito longa, mas eu tô muito empolgado aqui nela, tô gostando muito. E olha que eu já trabalhei 12 horas hoje, hein? E trabalhar falando em alemão 12 horas, olha, não que o meu alemão seja tão bom, tão fluente, eu não falo tão bem assim, mas eu sou garçom. Então eu tenho que falar o dia inteiro aqui em alemão e vou falar pra vocês. É cansativo, mas quando eu pego uma leitura aqui, que eu venho gravar pra postar meu vídeo, que eu amo esse canal, tô apaixonado por ele, tô apaixonado pelo carinho que vocês estão me mandando. Gente, cada comentário eu não tô conseguindo responder todo mundo,
E agradeço também por isso, porque é graças ao sucesso que o canal está sendo. Mas quando eu, ainda assim com o cansaço, eu venho aqui pegar para gravar e fica uma leitura de sala longa, mesmo assim, eu me sinto feliz, tá? Eu me sinto realizado e não sinto vontade de encerrar não, por mais que eu queria descansar. Mas eu gosto de ver a espiritualidade falando e trabalhando. Eu me sinto realmente realizado como pessoa, como tarólogo. Padilha, vamos lá então, 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. E eu gosto quando vocês ficam comigo também do começo ao fim. Acho muito bacana. Acho muito legal. A espiritualidade trabalha quando a gente se dedica, né? Aqui, lembra que eu te falei da colheita? Que mais uma vez meu olho já me puxou diretamente para cá. Ó. Se você pensa que você está colhendo, que você está plantando e você não está colhendo de alguma forma, que algumas coisas aqui estão demorando, você está vendo aqui uma... eu ia falar bússola, mas não é bússola, é uma ampulheta aqui, ó. Tem uma ampulheta do tempo, é o tempo da colheita, tá? As coisas acontecem no tempo que a gente quer, não no tempo que a gente quer, perdão. As coisas, elas acontecem conforme precisam ser. Às vezes a gente faz planos, a gente planeja as coisas de determinada forma e parece que elas não estão acontecendo e depois a vida ela vai passando, a vida ela vai se encaminhando e as nossas decisões elas começam a mudar, os nossos pensamentos, nossos gostos, nossas emoções começam a mudar e aí a gente percebe, poxa, se eu tivesse feito lá atrás de determinada forma agora, talvez eu não ia conseguir fazer o que realmente eu tô querendo. Sabe? Já parou pra pensar nisso? Posso até falar mais uma vez sobre mim, tá? Lá atrás eu quis algumas coisas, até mesmo quis voltar para o Brasil antes, e eu tentei de alguma forma comprar uma casa, tentei de alguma forma me organizar, tentar estruturar minha vida e não dava certo, as coisas não aconteciam. Tá? E tentei gravar esse canal, tentei começar esse canal muitas vezes, em 2015 eu já tentei começar esse canal. Imagina como que ele poderia estar hoje em dia se eu tivesse começado, né? Mas as coisas são no tempo que tem que ser. Se você sente que está demorando, saiba que quando a Padilha fizer, quando a tua espiritualidade fizer que o teu momento é esse aqui que já está chegando, vai acontecer de uma forma que se fosse antes, talvez você não aproveitaria da melhor maneira possível. Sabe, se de repente você já tentou aí muitas mudanças, se você já tentou trabalhar de muitas formas, se você já tentou de alguma forma fazer com que algo acontecesse, parece que não vai, que não flui, que não funciona, é no tempo certo. A tua cabeça agora está entendendo muita coisa. Você agora está conseguindo controlar as tuas emoções, como está aqui atrás, que é o Rei de Paus e o Rei de Copas. Agora você está conseguindo o equilíbrio para que você possa usufruir muito melhor de muitas coisas. Lembra do que eu te falei? Quantas vezes você já fez por outras pessoas e o que que tu ganhou em troca? Quanto dinheiro, quanto tempo tu já investiu em outras pessoas e o que tu ganhou em troca? Ó, aqui, ó, eu vejo que essas nuvens aqui tá soprando, ó, tá passando, ó. Tá vendo aqui a boquinha dele ali, ó? Soprando. Então realmente tá passando que as coisas agora começam a caminhar. É muito mais clareza, e até olha aqui para a carta do pajem, eu vejo que essas nuvens aqui me chamaram a atenção. Aqui na carta dos enamorados me chamou a atenção que essas nuvens aqui também, ó. Falando que essas escolhas aqui, elas estão sendo no momento certo. Tem o tempo, eu olho aqui para as nuvens e faço uma associação aqui com a carta da foice. Acho que eu chamei de chicote lá atrás. A carta da foice, enfim. O tempo da colheita, né? Mais ou menos aqui as estações do ano, sabe? Tem o inverno ali mais nebuloso, o verão que é mais sol, sabe? Eu vejo aqui que você tá no tempo certo, as coisas estão acontecendo no tempo que elas precisam acontecer. Mas agora é momento de você seguir todos os conselhos que já foram dados aqui durante essa leitura. É o momento de olhar para você mesmo, sabe? Não tenha medo. Eu olhei para cá, eu sei que não tem nada a ver, tá? Mas não são urubus, mas afasta da tua vida essas pessoas que estão te urubuzando, como que eu posso falar isso, gente? Que vem aqui na minha mente. Pessoas que estão te parasitando de alguma forma, sabe? Esses urubus que ficam aqui voando em cima da carniça, só pra longe, tá? Só pra longe, são trocas necessárias. Fica na tua vida quem tem algo pra somar, quem tá te parasitando aqui de alguma forma. E se você sente que tem parasita espiritual também, de alguma forma, que na tua vida te limpa. Te limpa. Aqui é a carta da árvore, muito mais prosperidade, muito mais estabilidade chegando aqui pra você. É realmente o que eu vejo, tá? Você entra num momento de muito mais estabilidade. As trocas são muito mais justas, as estradas são muito mais duplicadas. Até mesmo uma questão de saúde falando também. Até mesmo aqui falando de saúde. Tem crescimento, tá? Você já plantou, as suas raízes já estão aqui estáveis sim, já estão se estabilizando sim. Você já tem aprendido muita coisa. Você já está pronto para colher.
Claro, cada um aqui vai estar numa fase diferente, nem todos estarão na mesma fase, mas tenha certeza que você está no caminho certo. Continua ouvindo a tua intuição, a tua ancestralidade. A árvore, muitas vezes, ela fala também sobre ancestralidade, tá? E a ancestralidade pode ser a tua espiritualidade. Não sei se você é de religião de matriz africana, evangélica, católica, enfim. Aqui nesse canal cabe todos. Eu sou um tarólogo bem universalista, eu sou um tarólogo bem eclético e gosto disso. Sabe, eu não gosto de religião que aprisiona as pessoas, não. Eu gosto de liberdade. E o que eu vejo aqui é que você realmente já tá aqui nesse ciclo, você já plantou, tá? Você não tá no início de plantio, não. Eu vejo aqui que você tem maturidade, provavelmente alguém já com mais de 25, 30 anos, com certeza aqui, porque já tem história, já tem muita história. Eu tô com 36 anos, tá? Então, eu posso falar que já plantei muito realmente. Não colhi tudo que eu gostaria ainda, mas estou conseguindo também evoluir, estou conseguindo me sentir grato no estágio que eu estou. E é assim que eu te vejo. Eu olhei para a carta do cão, que é uma carta que fala muitas vezes sobre fidelidade, sobre amizade, sobre companheirismo. E eu vejo que até mesmo reencontros que eu tinha te falado lá atrás, eu vejo aqui mais uma vez, tá? Pode ser que apareçam aqui reencontros ou pessoas aqui muito mais fiéis ao teu lado, pessoas muito mais companheiras, pessoas que realmente estejam muito mais ao teu lado. Sabe assim, cumplicidade, um sentimento muito mais verdadeiro. Eu amo cachorro, tá? Pra mim, o cão, ele é um dos animais mais sinceros, mais verdadeiros, mais puros que existem. E aqui eu vejo que vai ficar do teu lado, como eu te falei lá atrás, está sendo feita uma limpa, tá? E até essa nuvem aqui, mais uma vez, que me chama. Tá sendo feito aqui uma limpa, onde vai ficar do teu lado aqui pessoas, só aqui, ó. Muito mais fidelidade que as alianças, ó. Que a Padilha confirma maravilhosamente aqui, ó. Essas alianças aqui estão ficando aqui ao teu lado. Pessoas muito mais fiéis, muito mais protetoras, pessoas que te acolhem muito mais. Pessoas que estão aqui ao teu lado para realmente para te abençoar, que estão aqui ao teu lado para te ver crescer, para te proteger, para cuidar de você também. Não somente você cuidar delas. Eu acho que aqui foi uma confirmação muito maravilhosa que a Padilha traz aqui nesse finalzinho de leitura, chegando aqui para você. Então tem novas alianças, tá? Tem compromissos. E aí mais uma vez aqui esse 4 de paus aqui me chama a atenção, tá? Idealização até mesmo aqui em parcerias, chegando para vocês aqui nessa leitura. Tem um ciclo maravilhoso se iniciando, não vou dizer do teu plantio, tá? Mas numa nova fase, um ciclo novo emocional, um ciclo novo racional, chegando aqui para você, que vai fazer com que você entenda exatamente o estágio da vida que você tá, que você vai conseguir entender exatamente onde que você tá e onde que você quer chegar, tá? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar com essa leitura, ficou um pouquinho longa, não muito, mas maravilhosa. Uma leitura linda pra gente encerrar a semana, sexta-feira, hein? E pra gente ir pro final de semana com tanta esperança. Se você chegou até aqui, fica só mais um pouquinho. Se você sente que eu te ajudei até agora, então fica aqui pra não cair o meu engajamento, mesmo que você não vá fazer o que eu vou te pedir agora. Mas fica comigo só para que o meu engajamento ele permaneça. Gente, se gostam da minha leitura, se vocês querem ajudar o meu canal, como eu falo para vocês, eu tenho um projeto de retornar a morar no Brasil. Tô muito feliz que as coisas estão se encaminhando, dá um pouco de insegurança, um pouco de frio na barriga, de medo. São muitos anos já que eu tô morando fora, então assim, eu perdi um pouco da noção de como as coisas estão aí no Brasil. Sempre comentam aqui, botam nos comentários, né, quando eu falo que tô voltando embora, que tá muito difícil, que tá muito complicado, que eu deveria ficar morando aqui fora, enfim. Mas, gente, eu quero voltar pra minha vida, eu quero voltar para minhas cartas, eu quero tentar viver e ser feliz fazendo algo que eu gosto, que eu amo fazer, que é o tarô, tá? Então, se você quer fazer parte do meu retorno pro Brasil, se você tem condição financeira e você quer me ajudar de alguma forma, nem que seja com R$1, R$3, R$5, enfim, vocês podem fazer doações aqui pro meu canal. Eu tenho um botão do membro aqui embaixo, dos membros, onde vocês podem clicar e fazer parte, tem 2 valores que são bem acessíveis. Ou então tem o Live Pix na descrição do meu vídeo, basta vocês clicarem. Ou então através do Pix que está aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. Através do Pix, qualquer valor que vocês doar, tenham certeza que vai fazer diferença na minha vida, mesmo que seja R$1, tá? Tenham certeza absoluta, gente, vai ajudar. Primeiro, para que eu possa manter o canal enquanto ele está acontecendo aqui na Alemanha, comprar velas, flores, enfim, tudo é caro para manter o canal. E para que eu possa voltar a morar no Brasil, porque eu pretendo construir minha sala de atendimento. Minha casa ela é muito pequena, é quarto, sala, cozinha e banheiro. Então eu não tenho espaço, eu preciso construir uma sala para atender, para trabalhar, para gravar meus vídeos. Então conto com a colaboração de vocês. Como eu falei, todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo e vai acelerar o processo para que eu possa voltar a morar no Brasil, tá? Então se você sentiu no teu coração, quiser ajudar meu canal, tem essas formas de doação. E lembrando vocês também que além das leituras, é claro, eu coloco os nomes das pessoas que me abençoam aqui no Caderno de Maria Padilha.
E todos os dias eu faço minha reza, faço minha oração, eu peço por proteção para Maria Padilha, peço caminhos abertos para minha vida. E eu coloco o nome de todas essas pessoas aqui também nas minhas rezas, para que esse dinheiro que você doar para o meu canal não te faça falta de forma nenhuma, que você seja recompensado 7 vezes mais com aquilo que você puder me doar. E claro que você seja abençoado e que Maria Padilha possa também transformar a tua história, assim como ela transformou a minha. Lembrando vocês que antes de voltar a morar no Brasil, eu estou indo até a Espanha, até a casa de banho de Maria Padilha, até a igreja que tem o túmulo dela, em Sevilla, lá na cidade de Sevilla. E eu vou levar esse caderno também, o nome de vocês vai fazer parte de um ritual de oração que eu vou fazer lá. Eu vou pegar água, eu vou pegar terra também, nesse local sagrado, vai ser algo muito bacana. E vocês podem participar comigo, o nome de vocês pode ir até lá, tá? Então não é obrigatório, não, mas claro que todo e qualquer valor é muito bem-vindo. Mesmo que você não possa fazer doações grandes, óbvio, mas R$1, a gente pode ter certeza que vai ajudar muito, tá? Deixa um beijo no coração de todos, agradeço a todos que chegaram até aqui, comentem, eu cheguei até o final, e peço para vocês, claro, venham me assistir de novo na segunda-feira, que tem vídeos de segunda a sexta-feira no meu canal, sempre às 17 horas em ponto, tá? Deixa um beijo no coração de todos, um ótimo final de semana, vamos aproveitar para descansar, colocar a cabeça em ordem e comece a colocar em prática tudo que essa leitura veio trazendo para vocês, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, tchau.